Todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, estamos aqui em mais um podcast da Brenda Pod, o Encontro e Tanto, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que traz muita curiosidade, que aí vem assim trazer um assunto, ixi, me enrolei tudo, mas é porque eu acho muito legal e eu acho muito diferente de tudo que a gente está acostumado a conversar, é como se a gente fosse realmente para uma outra dimensão. Então, hoje eu trouxe aqui a Amélia e o Adalto, que são muito bons em apometria e vão nos explicar, com toda a experiência que eles têm no assunto, o que é apometria, quando utilizar, quando se beneficiar da apometria. Vão contar casos aqui para a gente conseguir entender melhor como que a apometria pode nos ajudar na nossa tomada de consciência, numa vida melhor, uma vida mais harmonizada. Então, primeiramente, eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. Obrigada também. E, por favor, podem se apresentar. Eu sou a Amélia Cota, eu estudo apometria desde 2018 e trabalho junto com a Adalto. A gente tem um grupo de apometria na cidade de Ervália, e que já vai fazer 3 anos que a gente está lá com o Instituto, atendendo as pessoas com a técnica de apometria. O meu nome é Adalto, né? Então já tem 3 anos que eu e a Amélia trabalhamos com apometria e com um grupo bem bacana de pessoas assim, que também estão buscando, né, conhecer sobre espiritualidade, buscando um processo assim, de autocura. Então a gente está colocando também o nosso tempo à disposição também, né, para poder ajudar outras pessoas, né, que necessitam, né, dessa técnica e que pode trazer uma melhor qualidade de vida, né, para essas pessoas. E eu gostaria que vocês começassem explicando o que é a apometria. Tá. Vamos lá. Eu gosto de explicar a apometria quando a gente vai, assim, falar para as pessoas que ainda, né, que possam ter pessoas que ainda nunca nem ouviram falar de apometria, trazendo 2 situações muito comuns na nossa vida. A primeira situação, e aí, assim, são 2 situações distintas e depois lá na frente a gente vai juntar essas situações. A primeira situação, que eu acho que já aconteceu com todo mundo, é quando você tem um sonho que você acorda e fala, meu Deus, como esse sonho foi real. Parece que você esteve lá, não importa onde. Numa casa pegando fogo, ou num lugar maravilhoso, num jardim, que parece que você estava sentindo o cheiro, que você viu. Acho que todo mundo já passou por essa experiência de ter um sonho muito real. Isso chama desdobramento. Então, todo mundo já teve essa experiência. A outra situação é assim, você já ouviu falar
de uma mãe, de uma tia, da sua avó que foi fazer uma cirurgia espiritual? Tem sempre alguém que foi fazer uma cirurgia espiritual em algum lugar. Funcionou. E que funcionou, voltou, estava ótima, melhorou, né? Então, quando a gente... Imagina, quando você vai fazer uma cirurgia espiritual, essa cirurgia não é no seu corpo físico. É no seu corpo espiritual, certo? Então, assim, a apometria, vamos juntar isso aí. A apometria, o que que é? Quando esse espírito que vem lá do plano espiritual acopla num médium e faz uma cirurgia espiritual, ok, todo mundo entende que isso aconteceu. Só que o que a apometria faz é, ao invés do espírito vir lá do plano espiritual, acoplar em alguém para acessar o corpo espiritual de outra pessoa, a gente faz isso em desdobramento, que é você entender que o seu corpo espiritual está saindo do corpo, do seu corpo físico. A gente desdobra a pessoa acordada, porque você já viveu isso dormindo. Você desacoplou, você desdobrou e viveu um sonho muito real. Então, a pessoa acordada, a gente desdobra e leva ela até um hospital, no plano espiritual, em algum lugar. Ao invés daquela pessoa vir de lá, a gente leva vai pra lá. O corpo espiritual da pessoa até o plano aonde ela consegue se tratar melhor. Porque tem N lugares no plano espiritual que você pode ser tratado. A gente ouve falar, né? Existem colônias para pessoas suicidas, colônia para alcoólatras. Então, existem locais especializados para cada tipo de tratamento. Então, não é só um espírito que vem com aquela característica que ele tem. A gente já ouviu falar do Fritz, tem até hoje o filme do Arigó, que mostra como que o Arigó fazia cirurgia, né? O espírito que estava nele fazia cirurgia. Então, assim, se uma pessoa é alcoólatra, ela não vai para o mesmo lugar que uma pessoa que suicidou. Então, a gente consegue fazer o encaminhamento para que esse espírito seja tratado lá, no melhor local para ele, para o que ele veio buscar. Mas como que, por exemplo, mas aí como chama quem é... Porque, por exemplo, a pessoa que recebe o espírito em um processo de cirurgia espiritual, ela é chamada de médium. Okay. E a pessoa que desdobra esse... Por exemplo, é essa pessoa e leva essa pessoa para essa colônia. Qual apômetra. É o apômetra. É o apômetra. Existem alguns comandos, né? É uma técnica que possui comandos. E através desses comandos a gente consegue fazer o desdobramento e realizar o tratamento. Tanto para levar quanto para poder trazer. E tem assim, o apômetra ele faz isso sozinho ou ele já leva com uma equipe espiritual? O apômetra já tem uma equipe espiritual dele? Ou não? Assim? São várias equipes, né? Depende da situação, da complexidade do tratamento. O apômetra sozinho ele não faria nada. Ele precisa de um suporte da equipe espiritual. Então tem equipes de médicos, socorristas, terapeutas. Em alguns casos, quando existem animais envolvidos, existem também as equipes de veterinários do plano espiritual que ajudam no resgate desses animais. Então, porque geralmente, assim, a gente pensa, eu tô com uma dor de cabeça que é persistente e eu quero tratar na apometria. Muitas vezes a gente vai perceber que existe uma história de vidas passadas que envolve muitas coisas. Outras pessoas. Que contextualiza aquela questão que a pessoa tem. Isso. Mas aí, por exemplo... E aí todo mundo é tratado. Não só a pessoa que pediu, mas todos que estão envolvidos naquela história. Todo o contexto é tratado. A grande diferença da apometria é esse. A pessoa em si, ela é desdobrada e é levada para o tratamento físico, espiritual, do que ela estiver precisando naquele momento. Mas todo o contexto, vamos supor que a pessoa veio com essa dor de cabeça e a gente abriu a frequência dela, o médium acessou a história, porque vem numa tela mental para o médium o porquê. Porque o comando
trazer o motivo dos motivos do que a consulente está pedindo. Uhum. Então, o motivo dos motivos dessa dor de cabeça. E aí, pode vir qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo prático. Prático. Pode ser bom. É até o meu caso, né? Eu tenho de vez em quando algum problema de dor nesse lado aqui esquerdo do abdômen e já fiz vários exames, nunca encontra nada. Assim, o que causa essa dor? E não é sempre também que eu sinto essa dor. Em alguns momentos, principalmente se eu estiver estressado, alguma coisa assim. E aí, em um tratamento de apometria, a gente acessou que a causa original disso era de uma vida passada minha, anterior a essa, que eu fui um soldado da Primeira Guerra Mundial. E lá nesse episódio, o veículo onde eu estava passou por uma mina terrestre, o carro, enfim, eu caí no chão e o carro caiu em cima de mim. Fiquei muito ferido nessa área aqui, eu tive uma perna amputada e tal. E não desencarnei nessa situação, né? Consegui ainda ir para casa, fui cuidado e tal. Mas pouco tempo depois eu desencarnei. Então eu ainda sofro alguns reflexos, vamos dizer assim, desse episódio, desse trauma. Porque foi algo que marcou muito aquela minha vida. Entendeu? Uhum. E dessa vida eu fui descobrindo em outros tratamentos. Eu, por exemplo, não gosto de estrondos. Dá para imaginar o porquê, né? Se uma pessoa passou pela Primeira Guerra Mundial, barulho de bombas e tudo mais. Então, foi uma experiência que deixou alguns resquícios ainda na minha vida que eu tenho acessado, né, conforme eu vou percebendo algo que eu preciso de tratar. A gente vai acessando esses registros de memória, Uhum. vai tratando, e como eu te disse, geralmente todo o contexto é tratado. Então, provavelmente, todas aquelas pessoas que estavam naquele veículo comigo, que sofreu, e são tratados também. Entendeu? Até porque, então, quer dizer que a equipe espiritual, ela vai para aquele momento. Ela vai para o momento do carro? Não, é porque assim, a gente que vive na Terra, nós estamos presos ao tempo. Uhum. Passado, presente, futuro, Uhum. manhã, dia, noite. Mas quando você se desprende disso, não existe o tempo. Uhum. Verdade. Então você acessa o registro daquela situação. Você não vai, não volta, não sabe? Você acessa o registro da situação, o registro espiritual de todos que estavam ali. Porque é muito maior do que a gente imagina. Nós somos muito apegados a isso, assim. Mas eu tenho que te falar, quando a pessoa pede atendimento, eu tenho que te falar o meu endereço? Não, aí é difícil às vezes a gente até... Mas a pessoa quer passar o endereço? Pode passar, não tem problema. Mas não precisa, porque nós temos o nosso registro espiritual de quem nós somos e da vida que nós temos. E a apometria, ela vem com o conceito de ampliação de consciência, de você ampliar a sua consciência. Porque, como disse Jesus, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhece quem você foi, você consegue tratar o que ainda te aflige. Uhum. Tomando consciência. Tomando consciência. Porque se você... quando a gente... Nessa vida, falando só dessa vida, eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui uma jovem adulta, hoje eu já sou uma jovem senhora. Então, tudo isso não deixou marcas? Eu não tive felicidades e alegrias em cada momento que não me tornou quem eu sou hoje? A mesma coisa são as minhas outras vidas. Eu não sou quem eu sou hoje para eu chegar aqui do nada. Eu tenho um histórico de vidas que eu vim vivendo, de personalidades, de profissões, de amores, de situações, até chegar hoje, Amélia. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo,
a pessoa, pelo que vocês falaram, a pessoa pode procurar apometria tanto por questões assim físicas, uma dor física, Sim. como algum problema espiritual, ou tá sentindo assim, minha vida não vai para frente. Qualquer coisa você pode procurar apometria. Agora, uma coisa que eu acho que quem está nos assistindo pode estar pensando, assim, é o seguinte: eu vou mexer com o que está quieto. Isso eu, como terapeuta, até peguei no microfone, então, né? Eu ouço isso muito, assim, eu não vou mexer, eu não vou bagunçar o que está quieto, sendo que a gente que trabalha com isso sabe que não está quieto. Tá atuando, tanto que tá gerando uma dor, tá gerando um desconforto. É porque muitas vezes a gente tem medo de olhar. Uhum. Então é mais fácil deixar, porque eu consigo lidar com o que tá acontecendo, porque eu já me acostumei. Uhum. Para eu lidar com o que eu não sei ainda, é um pouco mais difícil. Então tem essas questões das pessoas. E muitas pessoas que procuram a gente fala assim, sua hora ainda não chegou, ou sua hora já chegou. Porque tem muitas pessoas que procuram, não só o nosso tratamento, ou diversos outros, mas você vê que a pessoa ainda não tá no momento de entender aquilo, ou no momento de trabalhar, tá tão a fundo. Às vezes ela tava só com uma dor no pé. Mas se você for falar tudo que aquilo ali foi, ou pode melhorar, ou pode gerar, né, que a pessoa... Porque ela tem que ter... Porque a apometria é muito como você vai no médico. Foi no médico. Ele te passou um remédio. O médico fez a parte dele, o conhecimento dele. Ele passou pra você tudo que... E aí a sua parte é qual? É tratar, é tomar o remédio, é melhorar. Se você tinha uma dor no pé porque você pisava assim, você vai ter que procurar... Pisar diferente. A mesma coisa. É o autoconhecimento. É o tratamento espiritual. Se você estava indo por um caminho, buscou uma ajuda e foi te dado, agora o caminho não é esse mais. Mas a pessoa está disposta a não ir mais por esse caminho? Então é o livre-arbítrio dela. Mas a apometria, ela te dá o direito de você entender a sua verdade. De você tratar ela. Muitas pessoas vêm a nós também, que são casos muito interessantes, com magia. Que é uma coisa assim que eu acho que chama a atenção também das pessoas, é o tratamento da magia. Por quê? Às vezes, quando a gente abre o campo da pessoa, minha vida não vai pra frente, que é essa questão, eu tô agarrada. Que aí você olha, você tá agarrada no relacionamento, o trabalho tá chato, o filho desandou, o marido, não sei o quê. A esposa, nem a academia que você gostava de fazer, você tá indo mais. Então, você começa a perceber que instaurou-se um padrão ali que não era aquele. Uhum. Sabe? Ou há tanto tempo isso vem acontecendo porque quando a gente, ser humano, também percebe, a coisa já tá no final. Uhum. A gente não percebe lá no início. O trem já tá tão desandado que aí fala, gente, aconteceu alguma coisa. Aí você para pra trás e fala, começou a acontecer há 2 anos atrás. Então, quando a gente abre, geralmente, essas frequências, vem uma magia de alguém que fez. Às vezes, uma vaga no trabalho que a outra pessoa queria e foi você que assumiu. E às vezes pode acontecer de ser um caso até mais antigo. Tipo, o avô, o tataravô teve uma disputa de terra com um vizinho e aquele vizinho fez uma magia pra família e aí toda a geração... Aquilo foi passando pra Vai passando. E a pessoa não sabe, não tem nem noção A gente já que acontece tratou aqueles padrões. muitas magias de geração, até de infertilidade, que as mulheres não poderiam gerar filhos. E realmente, tipo assim, acho que tinham 10 filhas e só uma conseguiu ter filho. Entendi. E das filhas dessa mulher, só uma conseguiu ter filho. Sabe? Então, assim, aí a gente vai descobrir... Sério mesmo. É muito sério essa questão de magia. Então, a gente consegue tratar magias, a apometria, e ela vai lá. A pessoa que fez a magia, encarnado ou desencarnado, porque quando você chega num lugar e pede, eu quero que fulano não consiga gerar filhos. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas. A pessoa que pediu, a pessoa encarnada que fez o trabalho, o desencarnado que acolheu para poder trabalhar em cima disso. Dentre esse desencarnado, tem outros que recebem essa missão, porque não é só um que faz o trabalho. É um grupo. Então,
todos esses envolvidos são tratados. E são tratados como iguais? Não são tratados como iguais. Você é culpado, você não, vai ser punido. Como iguais. Ninguém é vítima. Porque se hoje eu dei brecha para isso acontecer na minha vida, porque alguma coisa aconteceu que eu vou precisar trabalhar essa questão na minha vida. E a questão da magia é uma coisa muito antiga. Então, e comum durante um tempo da história humana. Então, se a gente vai voltando na linha do tempo, a gente vai percebendo que são situações onde a vítima depois era algoz, e assim vai. E a apometria tem essa possibilidade de ir lá na origem. Então, muitas vezes a gente já detecta um problema voltando uma vida. Volta outra. Na hora que você vê, tem 6 vidas passadas que o padrão se mantém. Então, pessoal, agora chegou a hora de romper esse padrão. Certo. Agora a gente precisa ir pro comercial, mas daqui a pouquinho a gente está voltando, porque eu quero continuar esse assunto. Então, uma pausa rapidinha pro comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, estamos de volta no Brenda Pode, o Encontro e Tanto. Estamos num bate-papo sobre apometria com a Amélia e Adalto. E agora, o que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela é católica, porque eu acho que muita gente deve estar achando que isso está associado a ser espírita e que só pessoas espíritas podem se beneficiar com a apometria. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Se a apometria ela é uma religião ou se ela é uma técnica terapêutica que envolve o lado espiritual. Exatamente. A apometria, ela não está ligada a nenhuma religião. Apesar da gente falar de vidas passadas e as pessoas entendem isso, né, como sendo o espiritismo, porque foi Kardec que trouxe as questões das múltiplas vidas, mas a apometria não, ela é completamente independente. Não é uma religião. É uma técnica de desdobramento para que a pessoa possa se curar. Então, nem somos nós que curamos. Não somos nós. Nós aprendemos a técnica e aplicamos nas pessoas. Mas quem se cura é a própria pessoa com o plano espiritual. Nós trabalhamos a técnica nas pessoas. Assim, se a pessoa estiver aberta a receber a técnica, qualquer religião pode buscar. Né? O que impede a pessoa de buscar ou não é a crença dela nessa técnica. Ela tem que querer e autorizar, né? Então, isso que eu gostaria agora de saber. A pessoa descobriu a apometria, tá com uma questão que ela quer tratar. Como que ela faz para receber esse tratamento? Como que funciona isso? Assim, o nosso grupo de Ervalha, a gente consegue fazer o atendimento à distância. Entra em contato pelo WhatsApp,
vai passar os dados básicos, nome completo, data de nascimento e o que ela deseja tratar. Pode ser uma questão física, pode ser uma questão emocional, mental, uma questão assim, envolvendo, né, relacionamentos entre pai e filho, né? Não tem limite. O que tiver incomodando a pessoa, ela pode tratar. Aí ela manda no WhatsApp o nome dela, explica o que ela quer tratar. A gente tem um sistema de atendimento. A gente tem um WhatsApp que vai estar aqui no vídeo em algum lugar. E a pessoa pode entrar em contato. É importante falar que o nosso atendimento de apometria, ele é gratuito. Nós não cobramos esse atendimento. É um compromisso nosso, do nosso grupo, não só meu e do Adalto, mas de todo o nosso grupo com a espiritualidade. Então, nós não cobramos esse atendimento. E quando a pessoa entra, né, ela não vai mandar, a gente vai conversar, a gente passa para ela primeiro um vídeo explicando como que funciona o tratamento, porque com esses 3 anos quase de grupo que a gente tem, o nosso tratamento também já mudou algumas coisas, porque a apometria evolui também. Então, a gente também continua estudando. Então, de repente, olha, apareceu tal situação, vamos acrescentar isso ao nosso tratamento? E vamos tirar tal coisa, ou vamos tratar dessa forma? Como que a gente pode tratar pessoas que estão muito longe? Então, a gente tem as nossas modalidades de tratamento de apometria para cada pessoa. Se você é de Ervalha, a gente consegue um tipo de atendimento. Se você mora no Rio Grande do Sul, é outro tipo de atendimento. Então, a gente trabalha de diversas formas. E quando a pessoa entra em contato, eu que atendo, então eu já converso, eu já explico. A gente já tem alguns videozinhos bem curtinhos explicando o que é apometria, explicando como que o tratamento está sendo aplicado nessa época, né? Vamos supor, porque a gente já tem previsão que a partir de janeiro o nosso tratamento vai mudar de formato também. Então a gente já sabe que agora tá desse jeito. Mas em janeiro a gente ainda vai receber informações de como vai vir. Porque existe uma equipe espiritual também que nos rege. Então a gente escuta eles. Não, agora vai funcionar assim. E as indicações são muito claras. É assim, assim e assim. E a gente acata e reproduz. Agora é importante falar da questão da autorização. Sim. Todo mundo que é maior de 18 anos tem que autorizar. Então eu não posso falar assim, faz pro meu marido. Não. Ele tem que autorizar. E o que deve ter de gente, vou pegar esse homem, vou desdobrar esse homem pra ver o que tá acontecendo. Exatamente. A não ser um caso, por exemplo, a pessoa ela tá internada no hospital inconsciente. Aí o responsável por aquela pessoa... Às vezes o cônjuge, o pai ou a mãe. Isso. Menores de 18, né, os responsáveis, pai, mãe... Pai e mãe. Maior às vezes você tem a sua avó que é responsável por... Mas é porque a gente já teve caso de tia querendo pedir pro sobrinho, de madrinha querendo pedir pro afilhado. Aí tá atravessando a autoridade. Mesmo que a pessoa seja menor, não é o responsável direto por ela. Porque assim, a espiritualidade, até nisso, ela respeita o que cada país rege. Aqui, como a maioridade é 18 anos, a espiritualidade respeita isso também. Não é uma regra nossa. Tá bom? Mas se as leis daí são assim, então nós também trabalharemos assim com vocês. Entendi. Para que não fique uma coisa, seja tão diferente, para que a gente já é tão difícil entender, a espiritualidade vai facilitando. Agora é interessante dizer o seguinte, não é necessário a pessoa acreditar. Isso é ótimo, né? Eu também falo isso muito no meu trabalho. Ela só precisa autorizar. Autorizou, porque muitas vezes ela não acredita, mas depois... do tratamento, ela começa a perceber mudanças se ela já começa a se abrir para essa questão. Porque a consciência precisa muito mais da consciência do que o intelectual, né? Sim. Acreditar é uma coisa intelectual, né? Mas consciência é uma coisa que está acima. Às vezes a pessoa não acredita, mas ela nem sabe que ela tem consciência para atingir aquele nível de abstração. Exatamente, né? Eu falo muito isso no meu trabalho. Agora, uma coisa que eu quero muito tirar dúvida com vocês, porque assim, pelo que parece ter uma equipe que trabalha, é uma questão que precisa de treinamento, que precisa de ajustes e tudo, mas eu já ouvi falar sobre autoapometria. Sim. E então, como que isso é possível? Qual que é a diferença? A pessoa pode fazer uma autoapometria, mas tem uma diferença
da apometria Tem. oferecida pelo grupo? Como é? O nosso grupo, ele tem uma autoapometria. Nós fomos instruídos pela espiritualidade a fazer essa autoapometria e disponibilizar. A gente tem ela no nosso canal do YouTube. Deixa o link aqui para pegar. Muito bem. Vamos deixando aqui. De uma forma mágica, tudo isso vai aparecer no vídeo. Né? A gente está com uma forma mágica, alguma coisa vai aparecer. Então, nós temos a autoapometria, e quando nós fomos instruídos pela espiritualidade a realizar esse áudio, houve muito estudo para fazer, porque a apometria, existem 13 leis que regem a apometria. Que não vai dar pra gente explicar tudo, porque é tudo muito... Tinha que ser a semana toda sobre a apometria. e olha lá se dá tempo. Então nós temos que colocar essas 13 leis dentro do áudio, para que as pessoas possam ir passando. A nossa autoapometria é uma viagem de trem. Nós colocamos, a pessoa cria o campo de proteção, porque isso também é muito importante. O que a apometria veio trazer para nós é você se proteger. Então, você não pode colocar, vamos colocar assim, até no jogo de tarô, quando você abre as cartas, você tem que proteger aquele ambiente, porque tudo que está sendo dito ali vai ser escutado por quem? Que a gente não sabe, entende? Então, a apometria traz isso. Então, a gente cria, a pessoa vai imaginando o campo de proteção, mas por trás de todo aquele áudio, aquela meditação guiada de autoapometria, existem as 13 leis da apometria sendo atuadas. Existe a frequência em hertz daquele áudio, que você pode deixar ele até no volume 0, que vai atuar a frequência em hertz para paz, para harmonizar o ambiente. Então, assim, existe muito estudo por trás dessa autoapometria e muito direcionamento também espiritual pela nossa equipe. Uma lógica, né? Uma lógica, é todo um trabalho. Então, assim, eu aconselho você pegar a autoapometria de grupos, né, que já trabalham, que já tem isso, que já tem uma egrégora formada, porque é uma coisa muito séria. Porque quando você trabalha a autoapometria, ela não vai tão a fundo, ela não te desdobra, não te leva para o plano espiritual, nem nada disso. Mas ela limpa o seu campo e faz uma limpeza muito grande. Por isso que por isso que tem essa conversa também quando a pessoa entra em contato com a gente. Porque a parte da espiritualidade da apometria em te tratar é uma, e a nossa parte como paciente, como consulente ali, é fazer a autoapometria. Porque você vai limpando o seu campo, você vai dando abertura para que a espiritualidade consiga alcançar, porque dentro disso também, da apometria, nós temos os conceitos dos corpos sutis. Então, a gente vai conseguindo, a gente não tem só corpo e espírito. Nós temos 7 corpos. Então, dentro, que é outra coisa também muito legal de conversar, mas que também é bem extenso o assunto. Então, quando você vai limpando com a autoapometria, a gente consegue acessar os corpos mais sutis. Entende? Então, a gente consegue acessar aquele problema que está vindo lá de um emocional, de um campo mental muito enraizado já em tantas vidas. Então, é como se a autoapometria complementasse a apometria feita dentro do centro, dentro do grupo. A apometria, ela é independente, mas a autoapometria, ela potencializa o seu tratamento. E também tem toda essa questão de nós, seres humanos, nós precisamos de coisa muito palpável também. É verdade. É o que eu falo, a espiritualidade, ela sempre facilita pra gente. Então, quando você trabalha com a autoapometria, parece que você tá fazendo alguma coisa. Sim. Parece que você tá tomando remédio. Tipo assim, agora eu vou lá tomar meu remédio. Agora é interessante falar o seguinte. Muitas vezes as pessoas vão fazer a autoapometria e dormem. E ficam questionando, será que vai funcionar porque eu dormi? Não tem problema dormir, porque assim, parece uma meditação guiada, né? Tem todo um passo a passo, e é interessante que a pessoa relaxe mesmo. Então não tem problema da pessoa dormir, ou, eu não entendi... Como fazer tal coisa. Ou então eu não visualizei. Não tem problema. Por isso que a gente fala, até no volume 0, você coloca para tocar, e coloca no volume 0.
ela vai agir no ambiente, porque ela está agindo na outra dimensão, não nessa. E assim, tem algum risco ou contraindicação? Não é indicada a pessoa fazer a autoapometria se ela estiver fazendo alguma atividade que exija concentração, dirigindo, utilizando algum tipo de equipamento com lâminas, esse tipo de situação, né? Entendi. E assim, para ela procurar ajuda do ambiente também, né? Você tá numa festa. Festa, num bar, não é um ambiente... Para você ligar a autoapometria, entendeu? Lá vai ver outra, né? Lá é outra frequência. Isso também é uma coisa que a gente tem na nossa conversa inicial, sabe? No dia do tratamento, evite esse tipo de lugar. Se você tiver que ir, vá. A espiritualidade não vai deixar de atuar em você. Mas se você pode potencializar o seu próprio tratamento, então fica tranquilo. Mas eu tenho que trabalhar nesse momento. Ok, não tem problema. Mas evite lugares, assim, de vibrações muito densas. E assim, para a pessoa procurar ajuda, por exemplo, de um grupo sério como o de vocês, que é comprometido, que tem experiência, tudo certinho, um grupo ali, olha, indicado e tudo, tá seguro. Mas mesmo em um grupo seguro, a pessoa, ela precisa ter algum medo, algum receio, ou ela pode ir tranquila, sossegada, para fazer e se trabalhar com a apometria? Todo tratamento, ele é sigiloso. Hoje, no processo que a gente não tá perguntando para as pessoas o que elas querem tratar. Porque as pessoas estão recebendo 12 atendimentos, guiados pela própria equipe daquela pessoa. Mas se você quiser fazer um tratamento individual, a gente faz. É sigiloso, a gente, né? Como todo tratamento deve ser, é sigiloso, a gente não sai, né, daquele espaço. A gente protege, inclusive, para que nenhum tipo de espírito do lado do mal, vamos colocar assim, escute o que está se passando ali, para que não seja usado contra ela. E eu acho que se a pessoa ainda tem algum medo, vale a pena ela pelo menos ir para conversar. Mandar mensagem para pelo menos, olha, eu queria saber melhor, né? Porque a gente sabe que é normal ter medo, todo né? o tempo que a gente explica a apometria ainda é pouco. Você vê, podcasts falam e falam e falam. A gente está criando o nosso próprio podcast para que a gente tenha muito conteúdo para poder postar. Porque, assim, o assunto é muito extenso e tem muita coisa para... A gente está tentando criar, a gente já tem um canal no YouTube, então a gente está colocando vídeos explicando, porque o assunto é extenso. Então, se a pessoa ainda tem algum receio, pelo menos manda uma mensagem. Mas eu só queria saber mais isso. E a gente vai conversando e trabalhando, porque não existe... Perigo existe em todo lugar, como a gente fala. Você sai na rua, você tá correndo um risco. Mas é mais sobre o que ela tá disposta a trabalhar, sobre o que ela tá disposta dentro dela a tratar, sabe? Não é sobre um risco de vida, é mais sobre os medos que a gente tem de quem realmente nós somos, de entender as nossas mazelas, as nossas sombras. Então, quando você se dispõe a ampliar a sua consciência, a gente tem que estar disposto a encarar isso de frente também. Mas é uma libertação quando a gente encara, né? Nossa, só de encarar já libera, assim, 10 quilos nas costas, né? Esse medo pesa muito. Tem uma curiosidade sobre a apometria, que poucas pessoas sabem, até porque, apesar da apometria ser muito antiga, ela deu um boom, assim, mais na pandemia. Que aí várias pessoas foram para a internet falar de vários assuntos. E aí a apometria também estava aí nesse meio. Mas a apometria, ela é brasileira. É uma técnica criada. Eu trouxe aqui o livro do criador, que é o Dr. Lacerda. Então a apometria, ela tem desde os anos 70, né? 60. Eu sou péssima com datas. Desde os anos 60. E o Dr. Lacerda criou, junto a um hospital espírita, que ele era médico, né? Ele era médico e ele criou essas duas obras, que é o início de tudo. Hoje a apometria vai muito além. Hoje outras pessoas com outras técnicas juntaram apometria com reiki, apometria com Shambhala, apometria com outra coisa. Então, a apometria hoje, ela é do mundo, ela é extensa. Você pode se conectar com o grupo que mais tem a ver com você.
sabe? E porque a técnica não muda. O que os outros grupos fazem é acrescentar o que o reiki tem de bom à apometria. É acrescentar ao que aquela técnica tem de bom também à apometria. Então você recebe ali 2, 3... A apometria arcturiana vem com a cura arcturiana junto. Então você recebe outros tipos de tratamento junto. Ai, gente, eu gostaria de ficar muito mais tempo falando sobre esse assunto. E nós também. Eu acho, né? Vou deixar só aqui no ar que poderia ter mais um podcast sobre esse assunto. Vou só Bom, gente, mas é o final da semana agora. Bom final de semana para todos vocês. Foi um prazer passar a semana aqui junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado dos convidados que eu trouxe. Agradeço. Logo, logo a Brenda estará de volta. E, por favor, gente, podem se despedir. Fiquem à vontade. Nós também agradecemos a oportunidade de estar aqui, de estar falando de um assunto que a gente ama, que a gente trabalha e que a gente atua, né, tão seriamente. E nós também estamos dispostos a vir quantas vezes forem necessárias. E quem precisar também do atendimento, né? Por favor. Por favor. Os contatos vão estar aí, gente. Em algum lugar. Não, o WhatsApp está aqui na descrição, junto também com o link da autoapometria. E aí vai estar aqui para já ir entrando na frequência, já fazendo limpeza, já procurando a ajuda que a gente precisa. Muito obrigada, Obrigada gente. também. Agradecer. Tchau, tchau. Tchauzinho.